Bom dia, povo de Deus, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Que Deus mais um dia possa estar abençoando a sua vida, te dando uma semana abençoada. Estamos iniciando a nossa semana, hoje é segunda-feira, o segundo dia da semana, e iniciando com bênçãos em nome de Jesus, porque estaremos meditando na palavra de Deus, amém? Hoje é dia 9 de fevereiro, e a nossa... dia 9, hoje é dia 9 de fevereiro, e a nossa lição da semana é a lição de número 7. Lembrando que a revista da CPAD fala sobre a Santíssima Trindade. A nossa lição da semana é a lição de número 7, fala sobre a obra do Filho. Tá? O texto áureo dessa lição diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Esse texto encontra em Filipenses 2:9. A verdade prática diz: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e toda obediência. A nossa meditação diária, como vocês sabem, os textos que nós meditamos aqui na semana são textos da meditação diária da nossa revista. E a nossa meditação diária da semana de hoje, no caso, se encontra em Romanos 12, no verso 2. Tá? Lembrando aos irmãos que ao término da nossa meditação, nós estaremos orando por todos aqueles que estão sempre nos pedindo oração em nome de Jesus. Essa meditação diária de hoje diz o seguinte: o cristão precisa viver na vontade de Deus. Romanos 12, verso... Na verdade, ali o texto nos dá o verso 2 também, só que eu vou ler o verso 1 e 2. Está escrito assim: a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou correr aqui com os irmãos porque tem 3 outros textos que eu quero trazer nessa meditação de hoje. Vamos estar orando nesse momento em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento estamos diante da Tua presença te pedindo, Senhor Deus da glória, esteja conosco. Pai amado e querido, fala, Senhor Deus da glória, conosco nesta manhã, manifesta a Tua glória, Pai amado, através da meditação da Tua palavra. Que os Teus filhos possam ouvir e compreender, Senhor Deus da glória, aquilo que o Senhor está falando conosco. Que possamos ser cheios, Pai amado e querido, da Tua vontade, do Teu querer, da Tua unção, que Teu Espírito, Senhor Deus da glória, venha estar nos abençoando. E que essa palavra de hoje, Pai amado e querido, ela possa ir, Pai amado, entrar em cada vida, em cada coração e surtir o efeito necessário pelo qual está sendo enviado em nome de Jesus. Que assim seja vida, transformação, cura, libertação. Em nome de Jesus, toma cada um nas Tuas mãos que está ouvindo neste momento. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus queridos, desculpa que tinha um negócio aqui, uma notificação aqui na tela. Bom dia, filha. Esse texto aqui, ele fala sobre a nova vida. E eu quero entrar junto aí com a meditação do dia. O autor colocou aqui: o cristão precisa viver na vontade de Deus. E eu quero trazer uma meditação aqui sobre a identidade do cristão. Por quê? Porque nós vemos pessoas aí que não andam segundo Cristo nos ensinou. Nós vamos ver na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia dizendo que os discípulos começaram a ser chamados de cristãos em Antioquia. Por que eles começaram a ser chamados de cristãos? Porque eles andavam como Jesus, eles falavam como Jesus, eles se pareciam em tudo que eles faziam com Jesus. Quando quando Jesus foi preso, Pedro ele nega Jesus, e vocês vão lembrar que quando Pedro nega Jesus, em todo o tempo viravam para ele e falavam assim: você é servo dele. Não, não sou. É sim, você fala como ele. O outro virava: você é servo dele, você anda, você se veste como ele. Então, as características do mestre estavam sobre os seus discípulos. As características de Jesus estavam sobre os seus apóstolos. E aí, lá em Antioquia, eles começam a ser chamados de cristãos por pregarem, por falarem do nome de Jesus, por se assemelharem muito a ele nas suas pregações,
na forma de agir, na forma de andar, na forma de falar, na forma de se vestir, em tudo. Os discípulos, eles eram figuras muito iguais a Jesus, porque Jesus era o mestre. Então, é lógico, eles queriam ser como Jesus. É como um filho que quer ser como um pai. E isso revela muito da nossa identidade, porque o texto aqui, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar o mundo pela renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente, ela só vem através de Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Nós só podemos ser transformados verdadeiramente se nós confessarmos a Cristo, se nós aceitarmos a Cristo, se nós passarmos a viver para Ele e recebendo o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, automaticamente o Espírito Santo ele vai começar a transformar a nossa mente através do conhecimento de Deus. Então, quando eu passo a viver para Deus, quando eu tenho uma vida devocional de jejum, oração e leitura da palavra, eu passo a ter uma mente transformada em Cristo. E tendo uma mente transformada em Cristo, eu já não concordo mais, já não comungo mais, já não participo mais das ideias ou dos ideais do mundo. Por quê? As coisas que estão aí neste mundo, elas servem para perdição. Elas servem para perdição. E aí nós vamos ver a Bíblia falando aqui, e aí é o primeiro texto que eu abro de João 1, no verso 12, verso 11, João 1, verso 11 diz, e nós meditamos bastante nesses textos esses dias, na semana passada: veio para o que era seu, e os seus não receberam. E aí olha o que o João diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a Bíblia está dizendo que Jesus veio para os seus, os judeus, mas eles não receberam. Mas todos quanto receberam, todos nós, que receberam Jesus, que compreenderam a obra vicária de Jesus, que aceitam a Jesus nas suas vidas como o único suficiente Salvador, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nossa identidade. A partir do momento em que nós passamos a viver para Cristo e que temos a nossa vida transformada, passamos a ser chamados filhos de Deus. Não pelos outros aí fora, mas, biblicamente dizendo, já não pertencemos mais ao mundo, pertencemos a Cristo. E pertencendo a Cristo, nós passamos a ter uma nova vida. E essa nova vida nos faz viver como novas criaturas. E isso nós precisamos entender. A renovação da nossa mente, ser renovados por Cristo, viver uma nova vida com Cristo. Porque o que nós temos visto hoje são pessoas que elas entraram para a igreja. Eu costumo falar que existe uma diferença muito grande entre o evangélico, o crente e o cristão. O evangélico é aquele que tem a carteirinha de uma igreja. Se vocês quiserem, eu pego minha carteira lá, vocês vão ver que a minha carteira tem a carteirinha de uma igreja. O evangélico é aquele que tem a carteirinha de uma igreja. O católico, o budista é aquele que pertence a um grupo religioso. O evangélico é a mesma coisa. Eu posso ser chamado de evangélico porque eu pertenço a uma denominação evangélica. O crente, segundo o dicionário, ele é muito específico em dizer, é aquele que crê. E aí quando você vai entender isso, ou seja, que crê, pode crer em qualquer coisa.
Se você crê em Cristo, você é crente. Se você crê em Buda, você é crente. Se você crê em Maomé, você é crente. Se você crê que esse controle aqui é o teu Deus, você é crente. Se você crê que esse pedaço de madeira aqui é o teu Deus, você é crente. O crente é aquele que crê, mas não necessariamente em Cristo. O crente é aquele que crê em alguma coisa. Você crê em alguma coisa, você é crente. Agora, o cristão já é algo diferente. O cristão, ele não está nessa questão daquele que crê somente. O cristão é aquele que participa das coisas de Cristo. É completamente diferente. Ele crê em Cristo, ele crê na Trindade, ele crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e ele vive para esse Deus. Ele vive para honrar o nome desse Deus. Ele vive para honrar o nome de Cristo. E vivendo para honrar o nome de Cristo, ele faz de tudo para ser uma nova criatura. Esse é o cristão. O cristão é aquele que vive diferente do que o mundo vive. É a questão da metanoia. Ele está vivendo lá fora, ele tem uma cabeça mundana, uma mente mundana. Lá fora ele tocava pagode, ele cantava funk. Lá fora ele dançava, ela dançava até o chão. Quando entra na igreja, ela não traz essas coisas para junto de si. Ela tem uma transformação, uma renovação da mente. Ela é uma pessoa completamente diferente, ele é uma pessoa completamente diferente, e sendo completamente diferente, muda completamente o quadro da sua história e já não faz mais aquilo que fazia antes. É uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir desse momento, essa pessoa é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque ela passa a honrar a pessoa do Espírito Santo que está sobre a sua vida, o nome de Cristo que está sobre a sua vida. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19, fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora, olha o que o texto fala: agora foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós já não pertencemos a nós mesmos. A minha vontade não é minha, o meu desejo não é meu. É por isso que eu não vivo mais segundo o desejo da carne, eu vivo segundo a vontade de Deus. E vivendo segundo a vontade de Deus, eu passo a refletir a glória de Deus sobre os homens. Porque lembra do que fala em Mateus capítulo 5: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não se pega uma luminária e se coloca debaixo da mesa, mas coloca ela no alto da casa para que ilumine a todos que estão dentro da casa. Não se vós sois o sal do mundo. Se o sal for insípido, ou seja, se ele for sem sabor, ele não presta para mais nada, porque você vai colocar na comida e ele vai estragar a comida. Mas se ele for sem sabor, o que você faz com ele? Lança ele fora, para que seja pisado pelos homens. Nós somos o sal do mundo, nós somos a luz do mundo. Cristo, ele não determinou que anjos pregassem o evangelho. Cristo não determinou que arcanjos descessem do céu. Imagina o Maracanã lotado hoje, e descendo o anjo Gabriel, descendo o arcanjo Miguel com asas abertas, como é a visão humana que nós temos, com asinha aberta, com espada na mão, com auréola e tudo mais, e descendo do céu. Quando desce do céu ali no Maracanã, falam assim: aceitem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque ele vai conduzir vocês à salvação. E aí, quando ele fala isso, o Maracanã inteiro vai aceitar Jesus. Só que Deus, ele não deu essa função a anjos. Por quê? Porque deu essa função a nós, para que nós venhamos a evangelizar nossos irmãos. No Evangelho de Mateus, quando Jesus está aí para ir para o Pai, ele dá ordem aos discípulos, e ele fala algo para os discípulos. Nós chegamos até a comentar sobre isso aqui na semana passada. Ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus fala isso para os discípulos. Mas por que os discípulos podiam ir? Porque eles tinham identidade de Cristo. Eles podiam ir até o mundo para poder falar sobre Cristo, porque a identidade deles não era mais deles.
Não era mais o Pedro que eles conheciam antigamente, não era mais o Tiago que eles conheciam antigamente, não era mais o Mateus que eles conheciam antigamente, não era mais o Bartolomeu que eles conheciam antigamente. A partir do momento em que Cristo ensinou a eles e que o Espírito Santo veio sobre eles, a partir daquele momento ali, eles se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus, e tendo sido nova criatura, eles davam testemunho de Cristo. E por isso que o texto aqui fala: acaso não sabeis que nosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Já não pertencemos mais a nós mesmos. A minha vontade já não é mais a minha vontade, é a vontade do Pai. Eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus e faço aquilo que Ele me manda. Aí olha o que ele fala: porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorifiquem a Deus no seu corpo. Não permitam que a prostituição entre, não permitam que a avareza entre, não permitam que a pornografia entre, não permitam que você venha sujar o templo do Espírito Santo de Deus. Não permitam, mas vivam para Cristo. Vivam essa nova esperança em Cristo. O texto de Colossenses, capítulo 3, fala sobre a união com Cristo glorificado. E ele diz assim: porque se ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, olha o que o texto fala: não devemos pensar nas coisas aqui da terra, mas devemos pensar nas coisas do alto. Ou seja, nas coisas celestiais. Aquele que tem identidade de Cristo não está preso ao dinheiro. Aquele que tem identidade de Cristo não está preso ao trabalho. Aquele que tem identidade de Cristo não está preso àquilo que o mundo pode te proporcionar, porque a ótica dele não é uma ótica humana. A ótica dele é uma ótica celestial, espiritual. Ele vê tudo de forma espiritual. Ele olha para o céu e vê que aqui na terra não é o seu lugar, o céu é o seu lugar. É isso que o texto está querendo dizer. E aí o texto continua, fala sobre o resultado dessa união. Os vícios devem ser abandonados. E aí olha o que o texto fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, nós devemos fazer a nossa natureza terrena morrer. Mas nós conseguimos sozinhos? Não. Para isso nós temos o Espírito Santo de Deus. Eu sempre falo aqui nos nossos vídeos: o Espírito Santo de Deus é o maior presente que Deus nos deu. É um presente maravilhoso ter o Espírito Santo em nossas vidas. Mas vocês, em Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, precisam fazer essa natureza humana, pecaminosa, adâmica, morrer e viver nova vida em Cristo. Aí ele vem falando sobre algumas coisas: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ou seja, sobre aqueles que não querem saber de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nelas. É por isso que eu costumo dizer que nós não podemos julgar os nossos irmãos. Porque por quanto tempo você viveu nisso aqui? Quanto tempo você, hoje que está na presença de Deus, você pastor, evangelista, presbítero, diácono, você missionária, quanto tempo vocês viveram nesses pecados aqui? Quanto tempo vocês viveram lá fora? Não estou querendo jogar o pecado do passado de ninguém à tona, não. Mas quanto tempo você cantou pagode, funk, hip hop? Quanto tempo você rebolava até o chão? Quanto tempo você se prostituía? Quanto tempo você ficou com um homem casado? Você ficou com mulher casada? Quanto tempo você tomou dinheiro que não era teu? Quanto tempo você que trabalha por conta própria passou um orçamento com valor muito acima daquilo que deve ser? Quanto tempo você tomou aquilo que não era teu? Quanto tempo? Então, olha o que a Bíblia aqui está dizendo, que nós vivemos as mesmas coisas. Verso 7, ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Então, quando nós não estávamos em Cristo, nós vivemos dissolutamente como o mundo vive. Mas hoje não estamos mais.
Aí olha o que a Bíblia fala: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, ou seja, abandonem a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Isso aqui é um negócio horrível. A ira, tem muita gente na igreja que é só Jesus na causa, indignação, maldade, maledicência. Agora, linguagem obscena. Tem pessoas que não conseguem deixar de falar palavrão. E tá há 20 anos na igreja e a pessoa continua xingando palavrão. A sua boca parece até um esgoto, uma vala, porque só fala besteira. Só vive falando em gíria. A forma de falar: paizão, e aí, irmão? Xinga o tempo todo, fala gíria o tempo todo, não sabe se portar em um lugar de forma decente. Se tá querendo receber oportunidade na igreja, mas o pastor não pode dar oportunidade porque não sabe falar direito da igreja, não consegue se comunicar bem com a igreja porque não muda a forma de agir. Aí o verso 9 diz: não mentais uns aos outros, uma vez que vos despediste do velho homem com os seus efeitos, e vos revivestes do novo homem que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando vocês se despojam do velho homem, quando vocês abandonam o velho homem e passam a viver a imagem do homem que Deus criou, nós passamos a ter uma vida melhor com Deus. Ele diz no verso 11: no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui o texto está dizendo que essa salvação, que viveram como uma nova criatura para Deus, não é pertencente ao branco, não é pertencente ao negro, não é pertencente ao índio, não é pertencente ao escravo, não é pertencente ao livre, não é pertencente aos italianos, ou os portugueses, ou os brasileiros, ou aos judeus, não é pertencente a ninguém, mas é Cristo que faz a obra em todos. Ele chama todos, porque antigamente tinha essa coisa de a igreja dos brancos, a religião dos brancos. A fé cristã não é uma fé de uma etnia, não é uma fé de uma etnia, é uma fé de todos, porque todos foram chamados para o reino de Deus, todos foram convidados para entrar no reino de Deus. Então hoje que nós venhamos a entender que precisamos ter uma identidade de Cristo, precisamos ter a nossa vida mudada em Cristo, viver uma nova vida, estar diante da presença do Deus de todas as coisas, estar alicerçado em Deus, viver uma nova esperança, mudar a metanoia, mudar a nossa mente em Cristo Jesus. Não vos conformeis com este mundo. Mas como que não se conforma com esse mundo se eu continuo vivendo aquilo que eu vivia lá? Não vos conformeis com este mundo. Como que eu não me conformo com este mundo se as minhas atitudes continuam sendo as mesmas atitudes que eu tinha lá? Não vos conformeis com este mundo. Mas como que eu não me conformo com este mundo se o meu modo de falar é o mesmo modo de falar de quando eu vivia lá? Não vos conformeis com este mundo. Mas como que eu não me conformo com este mundo se eu vivo da mesma forma que eu vivia lá? Não houve transformação na minha vida. Não há Espírito Santo em mim. E se não há, não tem transformação de vida. Se não há, não tem mudança de entendimento. E aí eu continuo vivendo as mesmas coisas que eu estava vivendo lá, achando que eu posso trazer aquilo que é do mundo para a igreja. Porque eu digo que, não, eu preciso de trazer tudo isso para cá, para que eu prenda os jovens. Eu preciso fazer isso aqui, para que as pessoas continuem na igreja. Deixa eu te falar aqui um negócio para mim e para você. Quando o Espírito Santo não for mais suficiente para a igreja acabou. Quando o Espírito Santo de Deus não for mais suficiente para a igreja, não existe mais igreja. Porque Ele é suficiente para manter a igreja de pé.
Não são festas mundanas, não é festa junina, não é rock, não é pagode, não é hip hop, não são essas coisas que mantêm o cristão na igreja. O que mantém o cristão na igreja é Cristo, é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que enquanto o povo orava, enquanto os discípulos oravam, pregavam, Deus ia acrescentando os salvos à igreja. É Cristo quem faz a obra. A Bíblia fala em João 16 que o Espírito Santo convenceria um homem da justiça, do pecado e do juízo. Então quem mantém o cristão na igreja não são festas, não são práticas mundanas. Quem mantém o cristão na igreja é Cristo. Muda a tua identidade, muda a tua forma de viver, abandona hoje o teu pecado, passa a viver uma nova vida em Cristo, e pode ter certeza, Cristo vai te abençoar. Cristo vai fazer de você uma nova criatura. Ele vai transformar a tua vida, a tua casa, a tua família. Não é somente você viver algo diferente do que você vive, não. É você ter uma mudança, porque o teu semblante muda, o teu rosto muda, porque o Espírito Santo está em você. É você viver algo novo, onde a tua casa muda. Deus se manifesta dentro da tua casa. E eu posso perguntar hoje, e não é retórica, para você pensar. Olha, eu posso perguntar para você hoje, e você pode responder para você mesmo. Cristo vive dentro da tua casa? O Espírito Santo está dentro da tua família? Está no meio do teu lar? Quando ele entra, tem transformação. Não existem mais brigas, conflitos, agressões, xingamentos. Não existe mais nada disso. Ele muda toda a casa. Identidade de Cristo é o que nós precisamos ter a partir de hoje. Identidade de Cristo. Quando o cristão entende isso, ele passa a viver como nova criatura diante da presença de Deus. Eu espero que você medite nessa palavra nesse dia de hoje. Espero que você guarde ela na tábua do teu coração, e que você possa viver uma nova vida, uma nova esperança em Cristo Jesus. E que Deus possa transformar a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nesse momento estamos diante da tua presença. Pai amado, orando a Ti, Senhor Deus da glória, crendo, Pai amado e querido, que ouvimos, meditamos e compreendemos a Tua palavra. Deus, é necessário que haja transformação de vida. É necessário que haja transformação e mudança de caráter. Onde entendemos na Tua palavra que eu preciso ter a identidade de Cristo. Nós precisamos ter a identidade de Cristo, ser transformados, viver uma nova esperança, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso te pedimos em nome de Jesus, esteja conosco. Faça-nos compreender essa verdade absoluta que é Cristo, e estarmos nele como novas criaturas a cada dia. Que todo aquilo, Senhor Deus da glória, que traz impedimento, que esteja contra nós, Pai amado e querido, para nos paralisar, em nome de Jesus, venha ser lançado por terra, e que possamos viver uma nova esperança em Cristo Jesus. Esteja conosco, nos abençoa, repreenda todo mal, faz, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, coisas novas na nossa vida, transforma a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, em nome de Jesus, Pai amado e querido, que a partir desse momento possamos ter força para viver, abandonar o pecado, abandonar, Senhor Deus da glória, o passado mundano, Senhor Deus da glória, estar ligados em Ti verdadeiramente. Assim toma os Teus filhos em Tuas mãos, abençoa-os em nome de Jesus com a Tua presença. Traz cura àqueles que pedem por cura, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus. Senhor Deus da glória, como a Thelma, Senhor Deus santo e querido, que pede, Pai amado e querido, cura, Senhor Deus da glória, na sua vida. Pai amado e querido, a irmã Vânia, Senhor Deus da glória, que está com câncer, Pai amado, e que crê no seu milagre, Senhor, e cremos junto com ela, Senhor Deus da glória. Pai amado e querido, a Luciene, Senhor Deus da glória, que está com problema na sua coluna, Senhor Deus santo, em nome de Jesus, traz cura, Senhor. Deus, tantos homens e mulheres, Pai amado e querido, que neste momento ouvem a nossa voz, traz a Tua cura em nome de Jesus. Que Teu Espírito se manifeste, Senhor Deus, agora, e traga libertação sobre essas vidas, cura sobre essas vidas em nome de Jesus. Assim os abençoe, manifesta a Tua graça, dá a cada um de nós, Pai amado, um dia abençoado na Tua presença. Repreenda todo mal, que Teu Espírito Santo esteja conosco e que possamos verdadeiramente glorificar o Teu Espírito com as nossas vidas. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Esse vídeo passou um pouquinho do que eu queria, mas eu creio que
vai ser bênção para a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Fiquem na paz.